E aí, eu sou o Halvorg, e se você tem coragem, já se inscreve. Mas cuidado, depois que a gente rasga o véu, não tem mais como voltar atrás. O conto O de conto. hoje é sobre Lucy, uma garota extremamente desesperada por carinho e afeto. O Natal de Lucy. Naquela véspera de Natal, eu estava animada para visitar os pais do meu novo namorado, Jack. Eu havia me apegado a ele nos poucos meses em que estávamos namorando, e seus pais, que eu tinha visto apenas uma vez, pareciam gentis, amáveis e um pouco tristes pela tragédia de terem perdido a outra filha para o câncer há alguns anos. Mas talvez eu só pensasse isso porque Jack mencionara a irmã falecida algumas vezes de passagem. Jack tinha comprado um vestido novo para mim de Natal. O vestido era lindo, com uma estampa incomum em verde escuro e vermelho que realçava perfeitamente os reflexos do meu cabelo castanho. Os olhos de Jack brilharam quando ele me viu rodopiando com ele e disse que mal podia esperar para que seus pais me vissem. Entramos na casa suburbana deles e Jack me ajudou a tirar o casaco de inverno enquanto seus pais faziam sons educados de boas-vindas, que foram interrompidos bruscamente quando puseram os olhos em mim. Os olhos da mãe dele se encheram de lágrimas e, levando a mão à boca, ela saiu do corredor. Olhei para Jack, ele estava sorrindo. Mãe! O pai dele franziu a testa, mas depois lembrou-se da educação e virou-se para mim. Entre, minha querida. Agora que você está aqui, você deve tomar uma bebida. O Jack nunca te contou. A voz dele sumiu. Segui o pai dele até a sala de estar bem iluminada e de repente entendi tudo. Pendurado na parede havia um retrato fotográfico em tamanho real de uma jovem com os traços de Jack e um rico cabelo castanho usando o mesmo belo vestido vermelho e verde que eu vestia. Virei-me para Jack com raiva. Como ele pôde pregar uma peça tão cruel com eles, comigo, com os próprios pais? Mas quando vi o rosto dele, minha raiva se transformou em medo diante do olhar fixo que ele sustentava. Ele se aproximou e segurou minhas mãos, olhando profundamente nos meus olhos. Por favor, querida, não fique brava. Eles ficam tão tristes no Natal, sempre falando de Lucy. Ela era a favorita deles, sabe? Achei que isso pudesse alegrá-los. O aperto dele se intensificou e os sentimentos de medo e confusão aumentaram. Olhei para os pais dele, impotente. Eles estavam sentados no sofá, o pai com o braço em volta dos ombros caídos da mãe, enquanto ela secava os olhos. Pareciam tão frágeis e doentes. O que estariam pensando? Por favor, querida, vamos jantar. Eles prepararam um enorme banquete para nós. Apenas coisas que você gosta. Por favor, sente-se. Foi condicionamento social ou sobrevivência? Com a pele formigando, assenti estupidamente. Jack virou-se para os pais. Mãe, pai, estamos morrendo de fome. O jantar já está pronto? A mãe levantou-se, visivelmente recompondo-se. Tem os petiscos aqui. Cadê seus modos, John? Oferece bebidas a eles. Ela repreendeu o marido. O pai de Jack virou-se para mim. O que você gostaria, minha querida? Com as bebidas na mão, a atmosfera relaxou e Jack começou a tagarelar. Adorei as fotos que você colocou, mãe. Onde você achou essas? Esta é da nossa última viagem de esqui juntos, certo? Lucy era uma campeã. Você se lembra de quando... Ele virou-se para mim no meio da frase. O pai ganhou medalhas no esqui, sabe? Campeonatos estaduais, e a Lucy puxou a ele. O pai sorriu e os últimos vestígios de cortesia para comigo deram lugar ao desejo óbvio deles de falar sobre a filha. Eles recordavam entusiasticamente as férias em família, gesticulando para o que pareciam ser centenas de fotos em molduras de prata e ouro nas paredes. É claro que eu nunca consegui esquiar como ela. Lucy cozinhava com a mãe. Ah, Jack, você ainda não superou isso. Meu celular vibrou discretamente e eu o puxei, agradecendo a Deus por Lucy ter tido o bom senso de usar um vestido com bolsos. E uma única palavra de um remetente desconhecido. Saia. Quem é, querida? Chamou Jack, olhando por cima do ombro, interrompendo sua própria analogia sobre quem era mais popular na escola, ele ou Lucy. Balancei a cabeça. Deve ser Spam. Eu disse levemente, sorrindo para a mãe dele. Olhei para a foto acima da cabeça dela e era a Lucy fazendo algum tipo de apresentação escolar. Ela olhava diretamente para mim. Senti uma leve tontura. O vinho, o slide de PowerPoint na foto brilhou e a palavra ficou clara. Saia. Lucy pareceu assentir. As vozes subiam e giravam ao meu redor. Preciso usar o banheiro. A mãe dele me mostrou o banheiro de hóspedes, felizmente ao lado da porta da frente. Entrei e assim que ela saiu, escapei e abri a porta principal. Você está nos deixando? O pai de Jack estava do outro extremo do corredor, olhando diretamente para mim. Encarei-o de volta, abrindo e fechando a boca sem emitir som. De repente, houve um barulho enorme vindo da sala de estar. Espiando, vi que o retrato em tamanho real de Lucy, com vestido, havia caído no chão. Distraído, o pai de Jack virou-se e ouvi os gritos assustados de Jack e de sua mãe. Não esperei mais. Agarrando meu casaco, fugi para a noite. Não olhe pelas janelas. Isso não é um teste. Repito, não é um teste. Cidadãos do mundo, tranquem todas as portas, fechem todas as persianas.
Não se aproximem de nenhuma janela. Não olhem para fora. Não saiam de casa. Fiquem em um cômodo sem janelas. Reúnam os suprimentos que puderem. Desliguem todas as luzes. Não abram a porta por nada. Quando eu vi pela primeira vez, nem pareceu real. Parecia falso. Algo de um filme de terror. Mas era uma emergência. Então decidi que provavelmente deveria fazer o que me mandavam. Peguei uma lanterna, travesseiro, meu celular, carregador, comida e outras coisas básicas para me manter entretido enquanto aquilo acontecia. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas assim que cheguei ao banheiro e me acomodei, mandei mensagem para meus pais perguntando se eles receberam o alerta. Eles também receberam. Eles disseram cidadãos do mundo. Eles realmente transmitiram isso para o mundo inteiro? Mandei mensagem para um amigo da internet que mora do outro lado do mundo, e ele disse que também recebeu. Exatamente a mesma mensagem, e para ser honesto, é meio assustador. Eles dizem o que fazer, mas não o que está acontecendo, e as pessoas têm medo disso. Passaram alguns minutos e o alerta de emergência soou. Isso não é um teste, repito, isso não é um teste. Criaturas desconhecidas estão batendo nas portas das pessoas e matando quem abre. Existem 5 pontos críticos principais: Washington DC, Tóquio, Toronto, Moscou e Londres. Elas foram localizadas em todos os lugares, mas parece que estão atacando esses primeiro. Isto é uma invasão. Fiquem em seus quartos, não abram nenhuma porta, não olhem para fora. Elas podem te matar instantaneamente, apenas com um olhar. Que Deus ajude a todos. Sirenes de ataques nucleares estão tocando, sirenes de tornados estão tocando. O que está acontecendo? Isso é uma pegadinha? Como uma invasão pode ser real? Como posso sequer compreender isso? Ouço alarmes de carros disparando, ouço coisas sendo destruídas. Eles estão aqui, estão matando. Parece uma zona de guerra lá fora, mas sem armas. O que o governo vai fazer agora? Apenas atirar neles? Mas eles morreriam ao olhar para eles. Não há como sobrevivermos a isso. Nós vamos morrer. Mando mensagem para meus pais, mas sem resposta. Mando mensagem para meu irmão e minha irmã, sem resposta também. Começo a entrar em pânico agora. E se minha família se foi? E tudo que posso fazer é ouvir as famílias de outras pessoas sendo assassinadas? As sirenes nucleares começaram de novo. E estão muito altas. Estão sacudindo meu apartamento inteiro. O que essas pessoas no prédio estão pensando? Provavelmente como eu. É isso, é o fim do mundo. Todos nesse planeta vão morrer. Então eu ouço uma batida na minha porta. Eu não respondo. Ouço alguém gritando para eu abrir. Quer dizer, parecia humano. Será que eu deveria ter aberto? Não. Isso seria estupidez. Isso não é um teste, repito, isso não é um teste. Os extraterrestres estão atacando todas as grandes cidades do mundo. São muitos deles. Não descobrimos o que eles querem. Fiquem dentro de casa. Milhões, se não bilhões, já estão mortos. Fiquem dentro de casa. É como se o governo tivesse desistido agora. Não há como lutar. E essas mensagens são menos inúteis a cada vez que aparecem. Se bilhões estão morrendo, não sei como podemos sobreviver a isso. Quer dizer, sobrevivi até agora. Mas não parece que será por muito tempo. Ouço prédios sendo destruídos. Ouço carros sendo destruídos. Meu prédio foi atingido algumas vezes. Eu estou ouvindo meu mundo desmoronar diante de mim. A esta altura não há mais razão para ter esperança. Há tantos morrendo, há tanto caos. Eles vão pegar todo mundo. Eu adoraria saber como uma dessas coisas se parece, mas se eu as vir, eu morro. Espero que alguém tire uma foto e se sobrevivermos, quero vê-la. Quero ver o que está nos matando. Mas o fim não está nem perto, e eu nem sei quantas pessoas restam. Eu deveria simplesmente sumir? Não quero morrer por causa daquelas coisas. Além disso, e se eu sobreviver e tiver culpa de sobrevivente? Então não há como eu... Alerta de emergência, isso não é um teste, repito, isso não é um teste. Os extraterrestres partiram e deixaram bilhões de mortos. Se você estiver vivo, toque no botão do seu telefone agora. Se estiver em um rádio, sintonize na 104 e diga seu nome à cidade. Atualizaremos vocês em 20 minutos. Não haveria como eu querer viver. Era o que eu ia dizer. E ainda assim, de alguma forma, estou realmente vivo. Mas quantas pessoas ainda estão vivas? O que essas coisas queriam? Por que nos atacaram? Tem tantas perguntas. A esta altura, tudo que podemos fazer é tentar descobrir alguns números e reiniciar a sociedade. Como um mundo como o nosso pode se recuperar de algo assim? Quanto tempo até a sociedade ser normal de novamente? A humanidade será a mesma? Não sei. O que eu sei é que eu poderia ter perdido tudo. Vou mandar mensagens para meus amigos e familiares e tentarei ver quem sobreviveu. Alerta de emergência, isso não é um teste. Repito, isso não é um teste. Relatamos pouco mais de 1 bilhão de pessoas contabilizadas. Nem todos os países têm tecnologia, então investigaremos esses países nos próximos meses. Não entendemos o que essas criaturas queriam, nem o que levaram. No próximo mês ou 2 estaremos definindo os próximos passos para a humanidade. Que Deus ajude a todos. Apenas 3 pessoas que conheço sobreviveram.
Minha irmã, meu tio e meu melhor amigo. Todos os outros estão mortos. Eu queria não estar aqui, mas ao mesmo tempo a humanidade precisa de mim. Precisamos um dos outros para continuar a vida humana. Só o tempo dirá o que fazer a seguir. E se haverá algo a seguir. Corra, e se não puder correr, ande. E se não puder andar, rasteje. Mas o que quer que faça, não pare. Faz apenas 1 hora desde que todos na Terra, pelo que eu pude notar, ouviram essas mesmas palavras. Eu já estava caminhando pelo parque quando as ouvi. E depois de ver o que acontece, não pretendo parar tão cedo. Já se passaram 2 horas. Continuei caminhando. Estou cansado, mas parar não é uma opção. Algumas pessoas tentaram dirigir, mas o ato de entrar em um carro exige parar, mesmo que pelo mais breve momento. E como aqueles que já estavam dirigindo quando ouviram as regras logo descobriram, é impossível se mover indefinidamente em um veículo, especialmente em uma cidade lotada. Os gritos deles me mantiveram em movimento. Já se passaram 4 horas, eu estou exausto, com a única coisa me empurrando para a frente, sendo o medo do que aguarda quando eu parar. E sim, eu digo quando. Provado por muitos ao meu redor, eventualmente terei que parar. Alguns simplesmente desistiram, aceitando seu destino apenas para se arrependerem imediatamente da decisão. Alguns simplesmente não aguentavam mais os gritos, e a maioria simplesmente não vê sentido em continuar. E a cada passo estou começando a me tornar mais parecido com estes últimos. Passaram-se cerca de 6 horas, e pela primeira vez, vi o que acontece de perto. Eu estava caminhando sem rumo por um beco, tentando fugir da loucura, quando vi um jovem de no máximo 16 anos chorando. Nem registrei no início até que ele fez contato visual comigo. Ele tinha parado de se mover, seus olhos estavam injetados de sangue, e não apenas a parte branca ao redor das pupilas. Quero dizer, a totalidade de seus olhos era vermelho carmesim. Lágrimas negras escorriam por seu rosto inexpressivo, e então ele sorriu, um sorriso largo e dentado que teria transmitido alegria se não fosse seguido por gritos animalescos que dariam pesadelos ao maior fanático por terror. Eu gostaria de poder dizer que testemunhar esses momentos finais foi a coisa mais terrível que me aconteceu hoje, mas então me atingiu a percepção de que havia parado de me mover. E lembre-se, quando for dormir, deixe o medo na frente.